Olá, jovens! Eu sou a profa Deise Lima, estou aqui com vocês para mais uma aula de Física. Nossa aula 23 e nós vamos continuar trabalhando aí com potência elétrica, que os professores Décio e MEC já vêm trabalhando com vocês. E hoje vim aqui para dar continuidade a esse conteúdo e vamos trabalhar aí uma aula mais informativa, vamos falar de potência, trabalhando as partes de energia, ok? Então vamos lá na telinha, olha só, hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, fontes e aplicações da energia elétrica no mundo e também vamos ver alguns dados como gráficos aí, ok? Também vamos trabalhar sobre produção alternada de energia elétrica, sendo ela nas modalidades a eólica, solar, nuclear, biomassa, geotérmica e das marés também. E vamos falar sobre poluição ambiental e reciclagem. E nossas habilidades para essas aulas aqui são definir e quantificar a potência de funcionamento de equipamentos elétricos e também relacionar as grandezas, potência, voltagem e corrente elétrica, aplicando-as na resolução de situações, problemas, ok, pessoal? Então, essa aula, como eu falei para vocês, nós vamos falar aí, né, de fontes de energia. Então, nós vamos ver que para a produção de energia que nós temos na nossa casa, nós podemos utilizar vários tipos de fontes, ok? Vamos começar, olha só. Ali na tela, nós vamos falar sobre fontes e aplicações da energia elétrica no mundo. Bom, as fontes de energia elétrica são recursos da natureza ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia e é utilizada com o objetivo de propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, tá bom? E também, galera, trata-se de um assunto extremamente estratégico no contexto geopolítico global. Pois, olha só como está escrito ali, o desenvolvimento dos países depende de uma infraestrutura energética capaz de suprir as demandas de sua população e de suas atividades econômicas, ok? E também nós podemos destacar aí que as fontes de energia constituem-se também como uma questão ambiental, pois aí a depender das formas de utilização dos diferentes recursos energéticos, isso também aí pode causar graves impactos sobre a natureza. Então, por exemplo, foca aqui em mim, quando nós vamos trabalhar aí uma usina hidroelétrica, né? Aqui no nosso estado nós temos várias desse tipo. É só chegar no local e construir? Não, pessoal, tem que ter toda uma avaliação do impacto ambiental que vai ser causado naquela região devido à construção daquela usina. Então, tem que se fazer um estudo, porque ali vive toda uma série de espécies que dependem daqueles recursos também para poder sobreviver, ok? Então, tem que ter todo esse estudo, seja qual for a modalidade aí de energia, e nós vamos ver que tem alguns tipos de modalidade que elas podem causar um impacto maior que outros tipos, ok? Vamos continuar ali, olha só. Os meios de transporte e comunicação, residências, indústrias, comércio, agricultura e vários campos da sociedade dependem totalmente da disponibilidade de energia, certo? Certo, né? Para tudo funcionar tem que ter energia. Tanto a eletricidade quanto os combustíveis também, ok? E aqui, ó, com o crescimento socioeconômico de diversos países, a cada ano a procura por recursos para a geração de energia cresce, elevando o caráter estratégico e até disputas internacionais em busca desses recursos. Então, a onda sempre foi procurar recursos, né, pessoal, para a produção de energia. Então, nós temos aí vários tipos de recurso e dependendo aí da sociedade, dependendo do país, tem alguns tipos de recursos que são mais explorados que outros. A partir de agora, vamos dar alguma olhadinha em alguns gráficos para ver alguns dados? Se liga ali no nosso primeiro gráfico. Ali no nosso primeiro gráfico, nós temos a matriz energética mundial, uma fonte ali da IEA, ok, de 2021, e aqui nós podemos perceber que o carvão, ele corresponde aí, o carvão mineral, a 27% da fonte para a produção de energia ali. E o maior que ele vai é o petróleo e derivados,
correspondendo a 31,1%. Então, a matriz energética mundial, em sua maioria, leva em conta como recurso para a produção de energia, petróleo e derivados ali. Então, nós temos ali o top 3, petróleo, derivados, carvão mineral e gás natural. Ali nós temos as outras como hidráulica, biomassa e outros com porcentagem pequena e também a nuclear, tá? Vamos dar mais uma olhada em outro gráfico? No gráfico 2, nós temos a matriz energética brasileira, tá, pessoal? Essa daqui, olha só, mundial. Vamos comparar a mundial com a brasileira, ali em 2020, esse gráfico ali, ok? Tá ali a fonte, tá? É um site que vocês podem entrar e ver as informações, é bem bacana a nível de informação. E aqui, olha só dar uma voltinha no gráfico 1. Petróleo e derivados na energética mundial corresponde a 31,1%. Carvão vem em segundo e gás natural vem em terceiro, certo? Aqui, na brasileira, nós temos também petróleo e derivados, correspondendo a 33,1%, vocês podem observar. Ali, vamos lá comigo, em segundo nós temos o quê? Derivados da cana-de-açúcar, tá, pessoal? Com 19,1%. E ali vocês podem perceber, olha só, ocupando em terceiro, hidráulica, né? Recursos hídricos com 12,6%, enquanto na matriz energética mundial, vocês podem observar que a hidráulica é apenas 2,6%. Então aqui nós podemos falar que no Brasil, né, em comparado a outras partes do mundo, o recurso hidráulico ele é muito utilizado para a produção de energia elétrica, né, de energia, ok? E ali nós temos o gás natural com 11,8% e nós temos outros dados ali que vocês podem observar, tá? E ali nós temos também renováveis, né, a nível de curiosidade, é o 7,7 pequeno, é um valor pequeno, né, gente? Se nós formos ver aqui, tá? Então, ali nós podemos ver a comparação entre a matriz energética, ok? Mundial e brasileira. Quando a gente fala matriz energética, nós estamos falando de todas as fontes, né, para a produção de energia, seja ela elétrica ou não, ok? Agora a gente vai fazer uma comparação também com a matriz energética elétrica, tá? Vamos continuar vendo alguns dados? Olha só, se liga ali no gráfico 3. No gráfico 3, como vocês podem observar, a gente trabalha o consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo para o ano de 2019. Então, esse é um dado aí de 2019. Nós podemos perceber, olha só, em verde nós temos as renováveis, e em cinza, nós temos as não renováveis. Então, aqui no Brasil, olha só a projeção para 2019, 46% aqui do consumo de energia é proveniente de fontes renováveis, enquanto 54%, né, é relativo ao consumo aí de fontes não renováveis. Em relação aqui à escala mundial, nós podemos perceber que o Brasil, olha só, ele consome aqui energia de fontes renováveis comparadas aqui aos outros locais. Opa, deixa eu voltar. Já estou dando spoiler dos outros gráficos, né? Tá aqui. Olha só, 86%, gente. 86% aqui nas não renováveis de consumo de energia proveniente de fontes, ok? Vamos para mais gráficos. Aqui nós temos a matriz elétrica, né? Nós falamos da matriz energética, que é a matriz elétrica mundial. Então, para a produção de energia elétrica, aqui comparada em caráter mundial, o carvão mineral, olha só, o carvão mineral, ele ganha, né, pessoal? Carvão mineral 36,8% como fonte para a produção de energia elétrica. Seguido de quem? Vamos lá, me ajudem aqui. Olha só, gás natural, 23,5%. E após isso, né, no top 3 aqui, hidráulica, 16,1%. Isso aqui para a matriz elétrica, ok? Se nós formos comparar com a matriz elétrica brasileira, olha só, hidráulica, né, gente? É mais da metade, 65,2%. Da fonte de energia para a produção de energia elétrica é hidráulica, ok? E aqui nós podemos também frisar, jovens, que o Brasil ele tem, né, potencial aí para outros tipos de
outros tipos de fonte, ok? Ali a gente utiliza muito a hidráulica, mas assim estudos, né, estudos mais avançados mostram-se que o nosso país ele tem capacidade de utilizar assim outras fontes de energia, né? A solar é uma delas aí que, assim, opinião pessoal, espero que tenha mais investimento, né? Fonte de energia bacana para se poder utilizar. Bom, vamos continuar ali nos nossos gráficos. Olha só, se nós formos perceber, em segundo nós temos ali nossa biomassa, energia eólica, ok? Nuclear e etc. ali, tá bom? Se nós formos continuar aqui, ó, gráfico 6. O gráfico 6, da mesma maneira que o gráfico 3, a gente faz aqui uma comparação de fontes renováveis e não renováveis para a geração de energia elétrica, tá? Então, no Brasil, olha só, renováveis, de acordo com os dados aqui dos gráficos, está aqui a fonte do ladinho, fala-se que fontes renováveis para produção, 83%, e no mundo, 27%, ok? Bom, nós vimos aí, jovens, esses gráficos, nós vimos ali os gráficos das matriz energética e nós também vimos o gráfico de matriz elétrica, ok? Porque quando a gente fala energética, está falando em vários tipos de produção de energia. Professor, ali nós vimos nomes como biomassa, hidráulica, eólica. Como é que é produzido esse tipo de energia? Então, a partir de agora, nós vamos ver como é feito a produção de energia utilizando essas fontes, ok? Então, se ligue ali no nosso slide, pessoal. Olha só, ali nós vamos começar com produção alternativa de energia elétrica. A eólica, solar, nuclear, biomassa, geotérmica e das marés são todos os tipos aí para produção de energia, tá? Tudo isso daí. Bom, as fontes alternativas de energia reúnem as formas de produção de energia que causam menor impacto ambiental no planeta, sendo assim pouco poluentes. Então, por isso que são fontes alternativas, tá? Ou seja, lá pelos nossos gráficos, nenhuma dessas aqui, em porcentagem, elas dominam, né? A fonte que é utilizada para a produção de energia, mas elas são alternativas aí porque elas causam menor impacto ambiental, ou seja, vale a pena investir nesse tipo de produção alternativa de energia, tá? E aqui nós vamos ver que elas são derivadas de fontes de energias renováveis ou energia limpa, na medida que não cessam e se renovam na natureza espontaneamente, né? Então aqui elas sempre vão estar se renovando e são energia limpa, ok? E elas estão aí, ó, cada vez mais sendo utilizadas no mundo, tá? Em relação à fonte de energias mais convencionais. E isso porque as mais convencionais, como eu tinha citado para vocês, elas causam forte impacto ambiental e também, né, esse forte impacto aí ele prejudica a questão da natureza e a questão da renovação desses recursos. E aqui, ó, como vocês podem ver, um exemplo desse impacto é a queima de combustíveis fósseis. Tá bom, pessoal? Olha só, e nesse sentido, vale lembrar que as fontes de energia não renováveis, que são chamadas aí de energia suja, têm os recursos materiais explorados indefinitivamente se esgotam na natureza. Então a gente tem que entender o seguinte, questão aí de produção de energia. A gente tem as fontes que são renováveis, que é energia limpa, ok? E tem aquelas que infelizmente não estão. Então, vamos dizer assim, qual a sociedade, qual o país que vai sair mais na frente? Aqueles que passarem a fazer uso das fontes renováveis, das energias alternativas, ok? Da energia limpa, porque você usa e aquilo vai se renovando na natureza. E quando você usa a fonte que ela é não renovável, além de se esgotar, você também tem a poluição, que nós vamos falar mais um pouco para frente, de vários tipos, tá? Então vamos continuar, olha só. Então ali, pessoal, nós temos também que no Brasil, a fonte de energia mais utilizada, como vocês viram lá no gráfico, é a hidráulica. No entanto, problemas atuais como a escassez da chuva e, consequentemente, a evaporação das águas dos rios tem levado ao desenvolvimento de outras fontes de energia alternativas. Por exemplo, a solar e a eólica, como eu falei para vocês, que são duas fontes aí que valem
a pena investir. E aqui, olha só, nesse slide, nós temos os símbolos dessas fontes aqui. Então, tá ali a solar, ok? Como exemplo, a nuclear, como vocês podem ver ali, tá? No primeiro e no quarto, ok? Hidráulica, dos ventos, entre outras, e nós vamos falar dessas fontes aí. Vamos começar pela primeira lá no cantinho, a energia eólica, ok? A energia eólica é produzida pela força dos ventos, tá, pessoal? Eólica, força dos ventos, e é utilizada para bombear a água e produzir eletricidade, ok? Muitos países estão escolhendo a energia eólica por ser uma fonte limpa e de fácil implementação, né? Então você vai precisar do equipamento, como está ali, olha só na nossa figura, e você vai precisar fazer o estudo do vento que circula naquela área. Então é uma fonte de energia bem limpa, ok? E aqui, como nós vimos no gráfico, estamos reforçando aqui, ainda que seja pouco representativa em relação a outras fontes de energia, ela vem ganhando espaço no cenário mundial, né, justamente por ser fonte de energia limpa. E aqui nós temos, olha só, um gráfico para simular uma subestação, né, um parque eólico, na verdade, ali onde nós temos o transformador, a subestação e a transmissão de rede de distribuição dessa energia aí, ok? E essa energia eólica transforma, pessoal, em energia mecânica, em elétrica, através dos aerogeradores, que são essas espécies ali, como vocês podem observar aqui no cantinho, de cataventos, ou de moinhos localizados em espaços abertos, como eu falei para vocês, que possuem grande incidência de correntes de ar, no caso o vento, ok? Professora, tem impacto? Algum dos impactos, como está escrito ali, jovens, é a poluição visual e poluição sonora, né? Porque esses transformadores, eles são muito grandes, então eles são vistos aí a longa distância, né? Tem locais aqui do país que já tem, ok? E a poluição sonora seria em relação ao barulho, mas dependendo da área que você é colocado, você não vai ter que isso seja um problema, tá bom? Vamos para a próxima? Energia solar. Como está escrito ali, a energia solar é produzida pela energia dos raios solares e, portanto, é inesgotável na natureza, né? Porque ali a fonte é o Sol, nosso grandioso astro-rei ali, o Sol, ok? E é uma das mais exploradas na atualidade como fonte de energia alternativa, limpa e não poluente. Como eu falei lá no início para vocês, né? Ela tem que ser explorada mesmo, porque o Sol, né, gente, fonte de energia, então para a gente vai ser inesgotável e você precisa aí de uma certa tecnologia que, comparada, por exemplo, ao custo de uma usina, né, de fonte hidráulica, comparado a esse custo, não é tanto quanto o custo de outras fontes, né? Então vale-se a pena investir em energia solar, ok? Vamos ver como é que funciona, olha só, ali no nosso slide, nós vemos que as placas solares, tem ali um desenho representando, e as células fotovoltaicas estão sendo muito utilizadas nas residências de forma que captam a energia solar luminosa. Então, está cada dia mais comum, pessoal, você vê em algumas residências essas plaquinhas pretas ali no teto, né? Então, para quem não sabe, eles são as placas que têm células fotovoltaicas, que elas captam isso daí, fazem todo o processo, né, de transformação de energia, para transformar energia elétrica para casa. Então, tem pessoas que podem, né, estão investindo cada vez mais nisso daí, para ter aí uma fonte melhor de energia, uma fonte mais barata, ok? Uma fonte também menos poluente, ok? Vamos continuar, olha só. Ali também nós podemos observar, como eu falei para vocês, eles vão captar energia solar, que é energia luminosa, e depois transformam em energia elétrica, e são utilizadas também para aquecimento da água, né? A questão de transformação da energia luminosa na energia térmica também. Então, vocês podem ver que é bem versátil, né? Ali as placas vão captar e vão converter essa luz solar em corrente contínua, já que é para alimentar a casa ali no desenho, né? Então, nós temos ali, olha só, um inversor que converte eletricidade em corrente alternada, ok? Energia requerida pelo estabelecimento e energia excedente acreditada na rede. Então, é um sistema aí bem bacana. Bom, falamos de eólica, falamos de solar, vamos falar da
Energia pela biomassa. A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia, ocorrendo por meio da combustão de materiais como a lenha, o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. Então, tudo isso daí, pessoal, é biomassa. Você vai queimar essa biomassa toda, tá aqui, ó, uma usina aqui, uma mini usina, né, para mostrar aqui, ó, nós temos toda a parte ali da questão do vapor, das caldeiras, das fontes primárias, e é considerada uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese, né, como mostra ali. O que significa que desde que haja controle, claro, tudo tem que ter controle, o seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Então também é uma fonte de energia aí. Se você tem todo esse tipo de material aqui, como foi colocado nesse slide, você pode investir para poder utilizar, né? Vamos falar de uma que essa é considerada perigosa, né, pessoal, que é energia nuclear. Ou energia atômica é uma das mais perigosas, uma vez que pode causar danos irreversíveis no planeta. Por quê? Porque ela é proveniente de elementos radioativos, sendo obtida a partir da fissão do átomo de urânio e de tório, que são dois elementos radioativos aí. O custo da geração de energia a partir das usinas nucleares é relativamente alto e o seu sistema é muito complexo, tá, gente? Então, assim, em próximas aulas, vocês vão ver também os maiores acidentes causados aí em usinas nucleares. Elas utilizam elemento radioativo, ou seja, o elemento radioativo ele é nocivo para o ser humano, nocivo para o meio ambiente, também é um custo muito alto para fazer por causa da tecnologia, justamente por ser uma manipulação perigosa, ok? Então, alguns países já fizeram isso. Aqui no Brasil também teve, né? Em próximas aulas vocês vão ver os principais acidentes, ok? Mas agora vamos continuar com as nossas fontes ali. Continuando ali com a energia nuclear, ainda que seja uma opção energética vantajosa, que é a alta produção de energia, né? Derivada dessa fissão aí dos átomos, os riscos de contaminação radioativa são elevados, além de poluição térmica que gera, como eu falei para vocês. Bom, por ser perigosa, tem alguma vantagem? Pessoal, as vantagens da utilização são mais baratas na implementação, na manutenção no transporte, né? As vantagens são essas daí. São as mais conhecidas e utilizadas em diversos países, uma vez que possuem um elevado rendimento energético em comparação com as fontes renováveis, né? Então, a energia nuclear em relação ao rendimento energético, ela tem X vezes mais comparado a fontes renováveis aí. Países que não possuem muitos recursos renováveis acabam utilizando a energia nuclear, ok? Seu uso tem gerado muitos postos de trabalho, sobretudo nos países subdesenvolvidos, e contribuído para a melhoria da economia na distribuição de renda local que utiliza isso daí, tá? De acordo com algumas pesquisas, né? Que falam sobre isso daí. Desvantagem, como eu já falei para vocês, né? Além dos acidentes radioativos, gera muitos poluentes e possui elevado impacto ambiental, por exemplo, aquecimento global, chuva ácida, perda da biodiversidade, bem como esgotamento das fontes, né? Porque não é renovável, também é bem perigoso aí de se fazer, ok? Os gases liberados pela queima desses combustíveis poluem o ar e contribuem para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global, aí está como desvantagem. E também, pessoal, muitos acidentes causados pelos combustíveis fósseis e nucleares, seria derramamento de petróleo, explosão de usina nuclear, ok? A nível mundial já teve muito acidente com isso, e são extremamente degradantes e podem acabar com o ecossistema ou poluir uma área por longo tempo, ok? Então a energia nuclear ela tem que ser muito bem manipulada porque é uma energia perigosa, tá? Tem mais tipos, professora? Tem. Olha só, geotérmica, jovens. A energia geotérmica ou geotermal é obtida pelo calor proveniente do interior do planeta Terra. Olha só que interessante, né? Como está escrito ali, trata-se de uma fonte de energia alternativa que produz eletricidade através das centrais geotérmicas, que perfuram o solo até atingir o interior do planeta.
Olha só, vamos ver aqui para entender melhor um esquema, tá? Então ali vocês podem ver, ó, interior do planeta, calor da Terra, vapor de água. Então aqui a gente tem uma central geotérmica, né? E o comum de todas essas centrais é a questão da turbina, do gerador, do alternador, tá, pessoal, para fazer essa conversão aí. Então, fonte de energia muito antiga, a geotérmica, já era utilizada por povos da antiguidade, seja para cozinhar ou aquecer casas. Embora seja uma energia limpa, ou seja, renovável, se utilizada de maneira inadequada, pode trazer diversos danos ao planeta, ok? Tal aí como a alteração geológica, ok? Então tem que ser bem manipulada também. Lembra, pessoal, ficou faltando uma, ela estava lá no cantinho, né? E muitos, tenho certeza que não já ouviram falar, que é das marés, né? Eu também tinha uma época aí que eu não conhecia a energia das marés. Bom, energia das marés, também utilizando ali coluna de água oscilante, estas construções possuem na sua base uma abertura por onde as ondas entram, como vocês podem ver ali no esquema, fazendo com que o ar que se encontre no seu interior fique na altura da entrada da água sob pressão, ok? Como vocês podem ver ali, ó. Sendo por isso expelido por uma abertura que se encontra no outro extremo. Então vocês podem ver ali, ó, representando de azulzinho a água e o outro extremo ali com a setinha vermelha. E o que acontece ali, jovens? Olha só, ao sair, aciona uma turbina que produz eletricidade. Quando a água recua, é criada uma baixa pressão no interior pelo ar que se encontra no exterior e é sugado, fazendo girar novamente a turbina. Então ali, como vocês podem ver, né, no nosso slide, ele trabalha com a produção de pressão. Então, entrou ali uma coluna, aumentou a pressão, girou a turbina, como eu falei para vocês, a turbina é comum em todas as centrais, né? E saiu de novo, girou de novo. Então, está utilizando a água, que é esse movimento ali, junto com a pressão que é provocada para poder girar essa turbina para trabalhar nessa produção. Ok? Entendido isso? Vamos continuar, pessoal, ali. Olha só, falamos das marés e agora, se liga aqui em mim, nós vamos falar sobre uma reportagem, ok? E daqui a pouco a gente volta, tá bom? A nova geração é muito mais inovadora e empreendedora quando se trata de soluções para melhorar o nosso cotidiano, não é mesmo? E é com essa mesma garra que podemos melhorar e ajudar a preservar o meio ambiente. Apesar das previsões do nível de poluição já estar bastante alto, muitos pesquisadores, cientistas e pessoas engajadas na proteção ao meio ambiente estão desenvolvendo alternativas que utilizam as inovações tecnológicas para mudar essa realidade. É que, segundo os estudiosos, os avanços obtidos nas áreas de ótica, nanotecnologia e até mesmo o monitoramento em alta definição podem ser utilizados no combate ao desmatamento ilegal, redução de emissão de gases de efeito estufa, além de remoção de plástico nos oceanos. Outro grande avanço são os equipamentos eletrônicos que aderem ao TI Verde, um conjunto de ações que torna o processo de produção de computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos menos prejudicial ao meio ambiente, utilizando materiais recicláveis na sua fabricação ou diminuindo o consumo de energia dos aparelhos. Assim, com as novas tecnologias que visam recuperar e preservar o meio ambiente, questões que hoje parecem impossíveis de ser solucionadas podem virar rotina em alguns anos. E agora, nós vamos ficar com as dúvidas aí com os professores. Tchau e até mais! Jovens, nós vimos ali, né, uma reportagem sobre poluição ambiental. Nós vimos o tanto que sucatas e outros dejetos podem poluir e também podem ser descartados sem nenhum tipo de cuidado, né? E a partir de agora nós vamos falar sobre poluição ambiental. Se liga ali na tela, olha. Lá na parte de poluição ambiental, no nosso slide, o ser humano que vive em sociedade está constantemente produzindo lixo, gerando uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar, os solos, as plantações, áreas naturais e outros também, ok? Por isso, é preciso entender corretamente como ocorre a poluição gerada pelas atividades humanas para obter novas formas e melhores medidas de combate ao problema ambiental em questão. Quais são esses tipos de poluição? Bom, nós podemos destacar
Poluição atmosférica, poluição dos solos, das águas, visual e sonora, tá, pessoal? Sendo que visual e sonora ali afeta bem diretamente o ser humano e as outras também, né? Porque nós vivemos aqui no planeta e nós precisamos de todos os recursos aí para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. Vamos falar da poluição atmosférica. Ocorre pela emissão de poluentes no ar, pelas práticas sociais, tá? Como a emissão realizada pelas chaminés, das indústrias e veículos em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, que são ali o petróleo e o gás mineral. Então, poluição atmosférica, queima de gases, tá? Queima de poluentes aí que causam gases tóxicos, tá bom? Isso é atmosférica, pessoal, e dos solos. Esse tipo de poluição interfere tanto na qualidade agricultável do extrato, né, superficial da terra, como na permanência dos seres vivos que nela habitam. Em muitos casos, a poluição dos solos ocorre em conjunto com a poluição hídrica, né, seria das águas aí, principalmente com a infiltração do lixo e produtos tóxicos no subsolo, podendo atingir o lençol freático ou qualquer ponto da bacia hidrográfica. Então, a poluição do solo geralmente está associada à poluição hídrica também, é uma poluição bem grave, tá, pessoal? Aqui, ó, poluição das águas, né? Como falado também anteriormente, a poluição hídrica ocorre pelo acúmulo de resíduos e poluentes nos cursos de água, como rios, lagos, bacias hidrográficas em geral e os mares e oceanos, tá? Então, tudo isso daí, quando é poluído, causa grande impacto ambiental e trata-se de um grave problema, pois afeta a disponibilidade de um dos mais importantes recursos naturais, que é o que, pessoal? A água, né? Além de causar a morte de espécies fluviais ou marinhas. Então, também é uma poluição muito grave. Das que eu falei, está faltando duas. A primeira é a poluição sonora, que está causada aí pelo excesso de barulho no espaço das cidades, né? E também algumas áreas industriais, e pode gerar problemas de saúde, além de dificultar a comunicação e bem-estar da população. E se trata aí pelo excesso de ruído, pode ser no trânsito, nas fábricas, nas obras, tá bom, pessoal? Isso provoca aí problema de audição. E aqui, por último, nós temos a poluição visual, né? Quem nunca andou por aí viu um excesso de cartazes, de propaganda e tudo mais. Isso pode ser classificado como poluição visual, né? Seria pelo excesso de publicidade, cartazes em geral, ok? E da mesma forma que a poluição sonora, esse tipo aí ele não é tratado por muitos como um problema ambiental, né? Mas pode se tornar o espaço geográfico menos harmônico, além que isso depois que é tirado daí, né, pessoal, vira lixo, né? Então pode sim poluir o solo, coisa do tipo, a cidade, né, entupir os esgotos e tudo mais, ok? Bom, falamos de vários tipos de poluição. As pessoas, né, estão aí constantemente produzindo lixo, certo? Tá produzindo lixo e tudo mais. O que a gente pode fazer para poder amenizar um pouco isso daí? Aí vem a parte da reciclagem. Então vamos entender um pouquinho o que é reciclagem. Se liga ali, olha só. A reciclagem, como está no nosso slide, é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e seu acúmulo na natureza, reduzindo assim o impacto ambiental. É para isso que serve a reciclagem, ok? Pratica-se então um conjunto de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação no final em outro produto. E ali do lado direito, vocês estão vendo, né, um símbolozinho. Esse símbolozinho, ele é o quê? Um símbolozinho que representa a reciclagem, ok? Mas, pessoal, vocês sabem como surgiu esse símbolo da reciclagem? Nós vamos ver agora um pequeno vídeo que fala sobre esse símbolo. Vamos ver? Reciclagem é o processo no qual se transforma um material já utilizado em matéria-prima a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características. Esta necessidade foi despertada na sociedade a partir dos anos 70, preocupada com a crescente escassez de matérias-primas e a enorme quantidade de lixo produzida.
O símbolo da reciclagem nasceu no Dia da Terra, 22 de abril em 1970, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em um concurso realizado pela Container Corporation of America, grande produtora de papel reciclado, para divulgar seus produtos e serviços de forma mais eficiente. O estudante da Universidade do Sul da Califórnia, Gary Anderson, ganhou o concurso com o símbolo da reciclagem universal utilizado até hoje. A imagem é formada por setas que representam as diferentes etapas do processo de reciclagem. A primeira seta refere-se à indústria que fabrica o produto. A segunda seta simboliza o consumidor que utiliza o produto. E a terceira seta é a reciclagem, o reaproveitamento do material já utilizado, transformando-o em matéria-prima. Destinar o lixo de forma correta é muito importante para o meio ambiente e o símbolo da reciclagem tem um papel fundamental nesse processo, ao facilitar a identificação na hora do descarte e incentivar a coleta seletiva, informando nas próprias embalagens se são recicláveis ou não. Interessante, né, pessoal? Como é que surgiu o símbolo? Agora vocês sabem. Bom, e ali pegamos do vídeo e colocamos no nosso slide, olha só a imagem, pessoal. Então ali nós temos o que significa as cores das lixeiras, né? Muitos já devem ter visto pelo menos alguma imagem que represente essas cores aí, né? A primeira vez que eu vi, eu fiquei me perguntando, olha só, tudo colorido, mas cada um desse daqui tem um destino. Então, o vermelho é para o plástico, o azul papel, o verde vidro, o marrom é o orgânico e o amarelinho é o metal. E aqui nós temos do lado, pessoal, uma cooperativa, né? Essas cooperativas aí, elas são justamente para fazer essa parte da reciclagem. E a reciclagem, ela tem uma grande importância porque ela reduz a quantidade de rejeitos e diminui a procura por novas matérias-primas. Quanto mais recicla, no caso, mais se reaproveita e menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza. E, além da redução do lixo e desoneração dos recursos naturais, a reciclagem ajuda a movimentar a economia, pois empresas especializadas nesse processo passam a atuar gerando mais emprego e renda. Então, a reciclagem ela é muito importante para nós, tá, pessoal? E a formação de cooperativas de reciclagem como a dos catadores de papel, ok? Então aqui, catadores de papel, de latinha, né? Então é muito importante isso daí, ok? O que nós podemos destacar mais? A questão da reciclagem reduz o consumo de energia, ok? Um exemplo é o alumínio, tá bom, pessoal? Na sua produção é a partir da bauxita, tá? Então a gente produz alumínio a partir da bauxita. E a bauxita é um recurso mineral não renovável extraído do solo. Então, né, se é um recurso que ele não renovável extraído do solo, ela demanda um consumo muito grande de energia aí, em uma indústria de base. Então, a gente reciclando o alumínio que já está presente, a gente pode diminuir de forma drástica essa parte de gasto de energia para poder se extrair, para poder produzir mais. Ok? Como está escrito ali, dessa forma, em alguns casos é mais vantajoso economicamente o reaproveitamento, né, das latas aí e outros produtos de alumínio do que a produção de novos materiais, tá? E aqui, pessoal, olha só, o mais importante é adotar a política dos 3 R's, né? Que é a questão da reciclagem, do reaproveitamento e até mesmo, né, a questão dos 5 R's, que envolve repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, tá? Então, como eu falei para vocês, nossa aula hoje ela foi bastante informativa. Falamos de matriz energética, falamos de matriz elétrica, falamos de fontes de energias renováveis e não renováveis e vimos aí alguns dados e também a importância da reciclagem. Fiquem comigo que na próxima aula nós vamos revisar também e fazer exercícios. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.